O que você sabe sobre o livro de Enoque? O antigo livro de Enoque foi um livro muito popular durante os primeiros 700 anos da história da Igreja, mas depois desapareceu da vista. Ninguém o publicou novamente. Desapareceu, até que o livro de Enoque foi redescoberto na região etíope da Abissínia, no século 17. O livro de Enoque revela o que significou andar com os poderosos. E explica isso com detalhes impressionantes. Durante milênios, estudiosos e buscadores têm procurado respostas, vasculhando textos e lendas antigas em busca de conhecimento perdido. E agora, em uma reviravolta surpreendente do destino, os cientistas afirmam ter feito uma descoberta de proporções bíblicas. O livro de Enoque diz que Enoque fez uma profecia. Depois de 2000 anos de suposições e mistério, o livro perdido da Bíblia, do qual se dizia que guardava segredos que superam a imaginação, finalmente veio à tona. Mas que segredos esse antigo manuscrito guarda? E como a descoberta dele poderia mudar nossa compreensão do passado? Junte-se a nós enquanto embarcamos em uma jornada extraordinária para descobrir a verdade por trás do livro perdido. Número 1. As Crônicas Proibidas do Livro de Enoque. É uma escritura antiga e fascinante que foi excluída por muito tempo da Bíblia tradicional. Conhecida por muitos, essa notável coleção de escritos mergulha nas histórias mais incomuns e assustadoras. Sobre os céus, os anjos e os mistérios ocultos do universo. Este livro, que leva o nome de Enoque, um profeta mencionado na Bíblia que tinha uma conexão única com Deus, tem um significado profundo. Diferente dos humanos comuns, acredita-se que Enoque foi levado aos céus por Deus, evitando a morte. O livro de Enoque está dividido em várias seções, cada uma cheia de suas próprias histórias e ensinamentos impressionantes. A parte mais antiga, chamada O Livro dos Vigilantes, descreve um grupo de anjos rebeldes que descem à terra, se casam com mulheres humanas e ensinam à humanidade conhecimentos proibidos. Esse ato leva ao nascimento dos Nefilins, seres gigantes que provocam o caos, o que faz Deus enviar o grande dilúvio para purificar a terra. Outra seção. O livro das parábolas é notável por suas profecias divinas e visões do céu e do inferno. Introduz o conceito de um filho celestial do homem que trará justiça e retidão, um tema que alguns estudiosos acreditam ter influenciado o pensamento cristão primitivo. O livro astronômico detalha as viagens de Enoque pelo universo, oferecendo um intrincado sistema de calendário e descrições dos movimentos dos corpos celestes. Esta parte revela um profundo conhecimento da astronomia e do universo, o que é interessante considerando suas origens antigas. A seção Visões Oníricas relata os sonhos proféticos de Enoque sobre a história do mundo desde a criação até o juízo final. Esta parte está repleta de imagens simbólicas e narrativas alegóricas que fornecem informações sobre a visão de mundo antiga. Finalmente, a Epístola de Enoque contém exortações, bênção e maldições que enfatizam a importância da justiça e do julgamento divino. Vinho iminente. O livro de Enoque é tão antigo que data de cerca de 2500 anos, o que o torna um dos primeiros textos apocalípticos. Isso significa que foi escrito muito antes do nascimento de Jesus. Os estudiosos acreditam que diferentes partes do livro foram escritas em momentos distintos, começando por volta do século III a.C. Apesar de sua antiguidade, o livro de Enoque desempenhou um papel fundamental na história. Foi especialmente importante para certas comunidades judaicas. Na antiguidade, foi amplamente lido e reverenciado por grupos como os essênios, que se acredita terem sido os autores dos rolos do Mar Morto. Embora não tenha sido incluído nas principais Bíblias judaicas ou cristãs, sua influência pode ser vista em muitos outros textos.
e ideias religiosas. O livro de Enoque costumava ser um texto importante em várias tradições religiosas. Os primeiros líderes cristãos, conhecidos como os pais da igreja, costumavam ler e debater este fascinante livro. Na Etiópia, ocupou um lugar único ao se tornar parte da Bíblia para a Igreja Ortodoxa Etíope, o que o tornou particularmente especial por lá. No entanto, para a maioria dos outros grupos judeus e cristãos, o livro de Enoque não estava incluído em suas escrituras oficiais. Apesar disso, despertou o interesse de muitas pessoas porque oferecia uma perspectiva única sobre o universo e a divindade. O livro está cheio de histórias poderosas e estranhas sobre anjos, os céus e o fim do mundo, que têm interessado os leitores por séculos. Enoque, o suposto autor deste livro, é uma figura misteriosa na Bíblia. Ele foi o bisavô de Noé, o homem famoso por construir a arca. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e um dia Deus o levou. Isso significa que Enoque não morreu como as outras pessoas, mas foi levado diretamente ao céu. No livro de Enoque, é descrita sua incrível viagem aos céus. Enoque viu muitas coisas incríveis e aterradoras, como anjos, lugares celestiais e segredos divinos. Essa viagem lhe proporcionou um conhecimento especial sobre o universo e os planos de Deus. Enoque é, sem dúvida, uma das figuras mais fascinantes da história religiosa. Uma das partes mais interessantes do livro de Enoque é uma seção chamada o Livro dos Vigilantes. Esta parte revela histórias inquietantes sobre os anjos e suas interações com os humanos. O Livro dos Vigilantes começa com a apresentação de um grupo único de anjos, conhecidos como os Vigilantes. Esses anjos foram, originalmente designados para observar a Terra e seus habitantes. No entanto, eles fizeram muito mais do que apenas observar. Esses anjos abandonaram sua morada celestial e desceram à Terra, desafiando as instruções divinas. A narração do Livro dos Vigilantes aprofunda-se no caos que se desatou quando esses anjos quebraram as regras celestiais. Suas ações provocaram um grande caos na humanidade. Mas quem são exatamente os vigilantes? Segundo o livro, os vigilantes eram uma coorte especial de anjos que escolheram residir na Terra em vez de permanecer no céu. Número 2. Revelações antigas e visões futuras. O livro de Enoque revela mistérios fascinantes sobre as origens do nosso mundo. Segundo este antigo texto, há uma rica variedade de eventos em torno da formação do céu e da terra. O livro de Enoque pinta uma imagem de um vasto universo. Universo, com múltiplos céus, cada um habitado por seres divinos. Em vez de uma simples criação por parte de uma única divindade em poucos dias, sugere uma grande colaboração entre várias entidades celestiais. Esses seres celestiais, que iam de anjos a entidades ainda mais poderosas, desempenharam papéis específicos na configuração do cosmos. Alguns tinham a tarefa de governar os movimentos das estrelas, o poder radiante do Sol e a suave atração da Lua. Outro eram responsáveis por controlar as forças naturais, como os ventos e os padrões climáticos, garantindo a harmonia do universo. O fascinante é que esses seres, segundo Enoque, trabalhavam juntos para manter a ordem cósmica. Eram como engenheiros cósmicos que supervisionavam diferentes aspectos da criação para garantir que tudo funcionasse em harmonia. Além disso, o livro de Enoque oferece relatos interessantes de visões concedidas a Enoque. Ele foi uma figura justa por sua virtude e lhe foi concedida a visão do futuro. Enoque não só presenciou a beleza da criação, mas também visões proféticas dos eventos cataclísmicos que estavam por vir. Previu
grandes inundações, incêndios devastadores e outros desastres apocalípticos, oferecendo uma perspectiva única sobre o destino do mundo. O livro de Enoque oferece inúmeras e fascinantes revelações sobre o futuro da humanidade. Enoque recebeu visões do que acontecerá com as pessoas e revelou que aqueles que fizerem o mal enfrentarão um castigo severo. Uma revelação importante é o conceito de um juízo final em que todos serão julgados por Deus. As pessoas boas serão recompensadas, enquanto aqueles que tiverem feito coisas más serão punidos. Essa ideia é crucial, pois descreve o destino final da humanidade. Outra revelação importante do livro de Enoque é a promessa de um novo céu e uma nova terra. Depois do juízo final e do fim de tudo que é mal, o mundo se transformará em um lugar novo e maravilhoso. Este mundo renovado estará cheio de felicidade e só viverão lá pessoas boas. O livro de Enoque enfatiza que esse juízo divino não se limita àqueles que viveram na época de Enoque. Se aplica a todos que viveram e viverão no futuro. Esse juízo ocorrerá no final do mundo, o que ressalta a natureza temporal e universal de sua mensagem. Nesse juízo, Deus examinará de perto como as pessoas vivem. Aqueles que seguiram as regras de Deus e foram gentis com os outros serão recompensados. Eles irão para um lugar alegre e cheio de felicidade. Por outro lado, aqueles que ignoraram as leis de Deus e machucaram os outros enfrentarão um castigo severo. Esse castigo será terrível e durará para sempre. O livro de Enoque nos ensina que nossas ações têm consequências. Se fizermos boas obras, seremos recompensados com um bom destino. No entanto, se fizermos coisas más, enfrentaremos um destino maligno. O livro também nos dá esperança para o futuro. Ele nos diz que, embora haja tempos difíceis e grandes desastres, com o tempo haverá um novo começo. Esse novo começo será um lugar maravilhoso, onde só acontecem coisas boas. Além disso, o livro de Enoque nos garante que não estamos sozinhos. Há um poder superior, Deus, que cuida de nós e fará com que tudo dê certo. Essa crença pode nos ajudar a nos sentirmos seguros e nos incentivar a levar uma vida boa. Há muito tempo, segundo a Bíblia, existe uma história fascinante que explica como tudo começou. Não é apenas uma história. É uma narrativa profunda sobre a origem da humanidade e o poder de escolha. Adão e Eva, criados à imagem de Deus, receberam a liberdade de seguir os mandamentos de Deus ou de se rebelar contra eles. Nesta antiga narrativa, uma serpente astuta entra em cena, que muitas vezes simboliza a tentação ou o engano. Imaginemos um jardim exuberante onde se desenrola esse drama, onde cada decisão tem um peso imenso. Essa história não trata apenas do bem e do mal, mas da própria essência da existência humana. Aborda temas como a obediência, a responsabilidade e as consequências das nossas ações. Quando Adão e Eva se depararam com a decisão de desobedecer, tudo mudou. A expulsão deles do Jardim do Éden marcou um momento crucial na história da humanidade. Isso significava que a humanidade agora experimentaria dificuldades como o sofrimento, o trabalho duro e a mortalidade. Essa transição do paraíso para as duras realidades da vida é um poderoso símbolo da condição humana. O interessante é como essa história transcendeu o tempo e se enraizou profundamente em culturas ao redor do mundo, moldou os códigos morais e influenciou a arte, a literatura e até mesmo os sistemas legais, e se enraizou profundamente em culturas ao redor do mundo. Ela moldou os códigos morais e influenciou a arte, a literatura e até mesmo os sistemas legais. A história de Adão e Eva continua a provocar reflexão e debate sobre o que é certo e o que é errado, tornando-se uma das histórias mais duradouras já contadas. Por muito tempo, essa história tem sido crucial para nos ajudar a entender por que existem os seres humanos.
O que significam o bem e o mal e como Deus está conectado com o mundo. Não se trata de um conto antigo. Pense nisso como uma história fundamental que molda as crenças das diferentes religiões, orienta suas ações e influencia o que consideram certo ou errado. Embora os diferentes grupos possam interpretá-la de maneiras distintas, a essência da história permanece inalterada. É sobre mostrar o quão poderoso é Deus. Enfatizar nossa responsabilidade por nossas ações e ressaltar o equilíbrio entre a espiritualidade e nossa vida cotidiana. Número 3. A narrativa da ciência da evolução oferece uma perspectiva diferente sobre as origens de tudo em comparação com textos religiosos como o livro de Enoque ou a Bíblia moderna. Em vez de se basear em histórias, a ciência adota a teoria da evolução, que apresenta uma visão abrangente de como a vida se tornou tão variada na Terra. Em vez de se basear em histórias, a ciência adota a teoria da evolução, que apresenta uma visão abrangente de como a vida se tornou tão variada na Terra. Diferente das narrativas religiosas, essa teoria se baseia em evidências observáveis, como fósseis, estudos de animais e nossa compreensão da genética. De acordo com a teoria da evolução, a vida começou com células simples e evoluiu gradualmente ao longo de um vasto período através de um processo chamado seleção natural. Esse conceito, proposto por Charles Darwin no século XIX, sugere que os organismos mudam gradualmente com o tempo, se adaptando aos seus ambientes. O interessante da evolução é que ela sugere que todos os seres vivos compartilham um ancestral comum, conectando todos os organismos da Terra em uma vasta e intrincada rede de vida. Todos os organismos vivos remontam-se a um único ancestral antigo. Imagine isso, como uma vasta árvore genealógica onde todas as espécies, desde o inseto mais pequeno até o mamífero mais grande, compartilham uma origem comum. Ao longo de períodos inimagináveis, milhões e milhões de anos, foram se acumulando pequenas mudanças que moldaram a incrível diversidade de vida que vemos hoje. Essas mudanças não são visíveis apenas nas criaturas em si, mas também estão codificadas em seu DNA, o mapa genético da vida. Quando examinamos o código das diferentes espécies, descobrimos uma história de ancestralidade compartilhada. É como ler um livro de história escrito em moléculas. Vamos pensar nos embriões, as primeiras etapas do desenvolvimento em vários animais. Ao comparar como se formam e crescem os embriões em diferentes espécies, os cientistas obtêm informações sobre suas relações evolutivas. Surpreendentemente, os embriões de diferentes espécies costumam apresentar semelhanças impressionantes, refletindo sua herança compartilhada. No centro da evolução está a seleção natural, a forma como a natureza favorece os traços que melhoram as chances de sobrevivência e reprodução de um organismo. Seja o pescoço longo de uma girafa ou a camuflagem de um camaleão, os traços vantajosos se espalham pelas populações ao longo das gerações. Os estudos genéticos trazem provas concretas que apoiam a teoria da evolução. Ao examinar o DNA de diversas espécies, os cientistas desvendam semelhanças genéticas que apontam para uma ancestralidade comum. É como resolver um quebra-cabeça em que os genes contêm as chaves das conexões evolutivas entre as espécies. Essa compreensão não só revela como a vida mudou ao longo do tempo, mas também quão intrincadamente interconectada ela está. Todos os seres vivos, desde as bactérias até os humanos, compartilham uma jornada ao longo do tempo, se adaptando e se diversificando pelo caminho. E aqui está uma explicação fascinante. Acreditar na evolução não nega as crenças sobre a origem do universo. A evolução explica a diversidade da vida uma vez que ela começou. Embora as teorias sobre a origem do universo mergulhem em âmbitos completamente diferentes da ciência e da filosofia, os cientistas estão fascinados pela evolução, que consideram um processo lógico que explica grande parte da vida. No entanto, eles também reconhecem seus limites.
Não explica a origem de todo o universo, o que levanta um profundo mistério que a ciência ainda não decifrou completamente. Em vez de se aventurarem no desconhecido, os cientistas se concentram no que podem observar e verificar. Com provas concretas, eles evitam os vastos mistérios que estão além de sua compreensão e se concentram no que podem entender e medir. A doutora Emily Hughes, uma arqueóloga renomada, dedicou sua vida a desenterrar esse mito. Os céticos a desmereceram, mas Emily não se deixou intimidar. Em um dia de verão escaldante, a equipe da polícia se reuniu na cidade de Los Angeles. Emily desenterrou uma laje de pedra com inscrições de símbolos crípticos. Ao decifrar o código, eles chegaram a uma caverna escondida sob séculos de areia. Emily entrou com a respiração contida e sua lanterna atravessou a escuridão. Dentro, ela encontrou um manuscrito empoeirado e encadernado em couro do livro perdido da Bíblia. Emily o abriu com cuidado e revelou páginas de um delicado pergaminho, inscritas com tinta dourada. A primeira passagem que leu falava de amor, unidade e uma visão de um futuro em que a humanidade prosperaria unida. À medida que avançava, percebeu que esses ensinamentos eram profundos e que preenchiam as lacunas entre as principais religiões e filosofias, insinuando uma verdade universal. A notícia da descoberta se espalhou como um rastilho de pólvora. Número 5. O redescobrimento do livro de Enoque. Infelizmente, o livro de Enoque desapareceu lentamente da circulação porque não foi considerado importante o suficiente para ser incluído nas listas oficiais de textos significativos para judeus ou cristãos. Isso significou que poucas pessoas o leram ou estudaram, o que fez com que sua importância se desvanecesse. Os primeiros líderes cristãos não o incluíram no Novo Testamento, e a comunidade judaica não o considerou digno de ser incluído em sua lista oficial de livros. Como resultado, o livro de Enoque caiu no esquecimento e sua mensagem permaneceu em grande parte desconhecida para muitas pessoas. O redescobrimento do livro de Enoque é bem fascinante. Por muito tempo, os estudiosos ouviram rumores sobre um livro perdido chamado Primeiro Enoque, mas não conseguiram localizá-lo. Só foi no século XIX que começaram a fazer avanços. Um viajante escocês chamado James Bruce voltou da Etiópia em 1773 com 3 cópias do livro. Esses manuscritos etíopes continham fragmentos do Primeiro Enoque, incluindo o próprio livro de Enoque. Mais tarde, no século XX, foram desenterradas cópias ainda mais completas do livro de Enoque entre os rolos do Mar Morto. Na década de 1940, foi feita uma descoberta notável perto do Mar Morto que abalou os fundamentos do que as pessoas entendiam sobre os antigos escritos judeus da época do Segundo Templo. Imagine se deparar com rolos empoeirados que estiveram escondidos em cavernas por séculos. Esses rolos, conhecidos como os rolos do Mar Morto, eram como cápsulas do tempo que preservavam textos que estavam perdidos para o mundo durante séculos. Entre esses rolos não havia apenas alguns documentos velhos e empoeirados, mas uma coleção de tesouros que continha quase todos os livros da Bíblia hebraica e vários outros textos judaicos. Uma das descobertas mais fascinantes foi o de fragmentos de um texto chamado o Livro de Enoque, que incluía uma parte importante conhecida como o Livro Completo dos Vigilantes, ou Primeiro Enoque, do 1 ao 36. A descoberta causou sensação e despertou a curiosidade não só entre acadêmicos e teólogos, mas também capturou a imaginação do povo comum. De repente, os mistérios antigos se revelaram diante dos olhos das pessoas, graças a traduções e debates que tornaram esses textos antigos mais acessíveis do que nunca, aprofundando-se no próprio livro de Enoque. Embora tradicionalmente se atribua à figura bíblica Enoque, os estudiosos sugerem que não foi obra de um único autor, mas de uma colaboração que se estendeu ao longo de séculos.
As primeiras partes do livro provavelmente se originaram por volta do século III a 100, uma época de grandes mudanças e agitação no mundo antigo. As seções posteriores podem ter sido escritas em uma data tão tardia quanto o século I de 100, refletindo a evolução de crenças e ideias. Mas por que esses escritores antigos se sentiram obrigados a escrever o livro de Enoque? Não se trata de um texto antigo qualquer, mas de um gênero fascinante chamado literatura apocalíptica. Os escritos apocalípticos costumam incluir visões ou revelações dramáticas sobre mistérios divinos, o destino do mundo e convulsões cósmicas, e oferecem perspectivas únicas sobre as crenças antigas a respeito da natureza da existência e do plano divino. O livro provavelmente surgiu durante um período de profunda reflexão sobre a religião, as ideias religiosas, possivelmente em tempos de agitação social ou de introspecção espiritual. Oferecia uma nova perspectiva pela qual ver histórias bem conhecidas de textos religiosos importantes, trazendo uma nova visão sobre narrativas antigas. Acredita-se que os escritos de Enoque possam ter servido para consolar as pessoas durante tempos difíceis, usando visões vívidas e às vezes inquietantes para abordar as importantes lutas que a comunidade judaica enfrentava. O que adiciona interesse à história é a ideia de que Enoque é levado por Deus, uma partida que se desvia do destino habitual de mortalidade que é descrito para outros na Bíblia. A ascensão de Enoque a um lugar especial onde habita Deus está envolta em mistério, já que há poucos detalhes específicos sobre esse evento. Essa ambiguidade alimentou suposições e questionamentos sobre a experiência de Enoque durante esse extraordinário acontecimento no folclore judaico antigo. Em particular, no livro de Enoque e em outros textos apócrifos que não estão incluídos na Bíblia principal, há detalhes fascinantes adicionais sobre a vida de Enoque na Terra. Segundo esses relatos, Enoque era considerado uma figura visionária que tinha visões que iam além das da gente comum. Diziam que ele recebia mensagens diretas de Deus, o que o tornava uma figura única e misteriosa na tradição religiosa. No livro de Enoque, especialmente na parte sobre os anjos guardiões, as coisas ficam ainda mais estranhas do que alguém poderia imaginar. Enoque nos fala de um grupo de anjos liderados por Samiasa que desceram à terra nesta seção do livro chamada O Livro dos Guardiões. Esses anjos eram chamados de os vigilantes ou grigori. No começo, eles eram completamente leais a Deus, mas depois algo mudou. Eles ficaram fascinados pelas mulheres humanas e decidiram abandonar o céu para viver entre as pessoas comuns.